Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um videocast aqui no canal Evandro Barros Mentoria Consultiva. Hoje eu estou aqui no parque, hoje é segunda, o parque não abre, eles utilizam a segunda-feira para fazer limpeza, então vou fazer aqui fora mesmo. Tem uma área aqui onde o pessoal fica treinando ali para tirar a habilitação, com vários carros de autoescolas fazendo treinamento aqui com as pessoas. É uma área fechada aqui, né? Bem legal. Então vamos lá, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais rápido para vocês, falando de uma analogia muito importante entre o mundo da bike e o mundo dos negócios, o mundo empresarial, que é sobre a importância dos indicadores. Eu vejo muita gente na internet e muitos empresários falando sobre metas, né? A gente tem sim que ter metas, porque as metas são... A meta, para quem não sabe, meta é um número com um prazo e de responsabilidade de alguém, ou seja, toda meta tem que ter número, prazo e responsável, algo que eu quero alcançar num certo momento, né, ou num certo prazo. E geralmente eu, pelo menos juntamente com os meus clientes, para mim mesmo e com eles, eu sempre coloco 3 tipos de metas, né? A meta que eu chamo meta padrão, que serve para balizar o ponto de equilíbrio daquilo que a gente quer atingir. A meta número 2, que é uma meta mais ousada, né? Um pouco maior do que a meta 1, e aí pode variar a depender do tipo de meta que a gente estiver estabelecendo. E a meta 3 eu chamo de meta de superação, que é aquela meta que a gente está lá correndo, se a gente bater, com certeza os resultados vão ser muito melhores. Esses são os 3 tipos de meta que eu gosto de sempre trabalhar. Para tudo eu trabalho com 3 metas. E quando a gente fala em meta, né, não adianta nada a gente ter uma meta, ter um número e não ter indicador. O indicador nada mais é do que um componente, um formato, né, que a gente tem para medir a nossa meta. Afinal de contas, não adianta nada a gente ter meta se a gente não tiver um indicador. Eu gosto de utilizar indicadores gráficos, né? E eu faço os meus indicadores através de um Excel que eu dou para os meus clientes no processo de mentoria consultiva e também no curso de gestão empresarial que eu tenho aí disponível no meu site www.evandrobarros.com.br/cursos. Lá eu dou uma planilha prontinha para quem quer ter os indicadores, né, que são gráficos, para as metas que ele vai estabelecer, tanto para a empresa quanto para cada um dos processos. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar nos indicadores é: os indicadores precisam ser também numéricos e precisam apontar tudo aquilo que a empresa deseja alcançar. Primeiro, são o que a gente chama de indicadores e metas de primeiro nível, né? São lá no topo da pirâmide, são os indicadores voltados para as metas do planejamento estratégico. Então existem metas gerais aí de faturamento, de margem, uma série de metas que você colocou para a sua empresa em geral e que você quer alcançar num determinado prazo. Esses indicadores e essas metas eu chamo de indicadores e metas de primeiro nível. E também existem os indicadores de segundo e de terceiro nível. As pequenas empresas acabam trabalhando somente com 2 níveis e tá bom demais. Se você trabalhar com as metas e os indicadores do planejamento estratégico, que são de primeiro nível, e também as metas e indicadores de cada um dos processos, metas e indicadores de marketing, de vendas, da operação, de pós-vendas, de compras, de RH, do administrativo e assim por diante, para cada um dos processos da sua empresa, está mais do que bom. Existem empresas que gostam de trabalhar com terceiro nível, principalmente empresas que são muito voltadas à operação, como empresas que produzem produtos, né? Por quê? Porque a produção precisa ter outras metas e outros indicadores específicos. Não que os outros processos não possam ter, mas tem algumas metas e alguns indicadores muito específicos, muito detalhados, lá do nível dos colaboradores, que também precisam ser medidos numa produção, para que a gente consiga avaliar a produtividade dos colaboradores, a performance de alguns subprocessos daquele processo produtivo e uma série de outras coisas que eu posso vir a entrar em detalhes sobre isso no próximo videocast aqui para vocês. O importante é a gente fazer a seguinte analogia. Deixa eu voltar para o mundo da bike agora e dar o meu próprio exemplo. Eu estava indo hoje com mais 6 pessoas, né? Saímos próximo daqui juntos. E eu falei para todo mundo ontem já no grupo lá: pessoal, tem que fazer um treino que chama Big Gear,
que é um treino onde você põe, né, a sua coroa maior, fica bem pesado, e você faz um aquecimento, no meu caso, né, eu fiz um aquecimento ali de 110 a 130 BPMs, né, batida por minuto, e eu vou medindo a partir do Garmin que fica na bicicleta, de 30 minutos. E aí depois eu fiz mais meia hora de Big Gear, ou seja, sua perna fica toda inchada, você põe na catraca maior ali, na coroa também maior, e deixa pesar bastante. E eu andei meia hora, independente se eu estivesse subindo ou descendo, dá para trocar também a coroa, obviamente, e a catraca, mas você tem que andar não mais por batimento por minuto, mas por cadência. E a cadência, né, que é o RPM ali, entre 55 e 65 RPMs, ou seja, muito baixa, para forçar, a perna fica bem inchada. Então os meus indicadores, meu indicador na primeira parte do treino, que é o gráfico que mostra ali meu aparelhinho, é um indicador de batidas por minuto, que ele vai nivelando e eu vou vendo acima ou abaixo do ponto central, dá para ver no aparelhinho certinho, no Garmin ali, se eu tô, né, acima ou abaixo, quanto eu tô naquele percurso, ou naquele pedaço do percurso que eu tô rodando. Isso me faz ficar dentro da referência, porque ele está ali no verdinho, variando ali para baixo e para cima, me mostra aquela zona de oscilação, ou seja, o quanto a minha variabilidade está afetando a minha performance naquele percurso. E, por exemplo, no treino, na segunda parte do treino, que é a parte mais pesada, que é o que eles chamam de Big Gear, muda o indicador. O indicador é um indicador de cadência, que é o RPM, rotações por minuto, ou seja, eu tenho que ir de 55 a 65, bem baixo, número de rotações por minuto, para fazer a rodagem durante 30 minutos de novo, seja subindo ou seja descendo. Ou seja, o meu indicador mudou. Na primeira parte, batidas por minuto, na segunda parte, RPM, e depois mais meia hora com a mesma pulsação, mesmo BPM dos primeiros 30 minutos, mais desaquecimento. Então, cada período do treino e cada tipo de treino tem um indicador. Na empresa, a mesma coisa. Se na bike a gente faz treinos diferentes, com percursos diferentes, com frequências diferentes e com metas e indicadores diferentes, na empresa também é a mesma coisa. A gente precisa estabelecer tanto as nossas metas, mas também os nossos indicadores. Por que eu estou falando sobre esse tema? Porque eu vejo muita gente, inclusive eu visitei uma empresa no sábado, fui lá comprar algumas coisas e a pessoa me conhece de vista, me conhece pelo YouTube e acabou me fazendo várias perguntas lá, respondi, fiquei lá batendo um papo e tal. Dei várias dicas, né, do pouco que eu conhecia lá do negócio dela, na verdade fui lá para fazer compras, né, e acabei dando algumas dicas para ela também, uma mulher, e ela me perguntou sobre esse lance das metas, que metas ela deveria colocar e tal. Então eu percebi que tanto ela, né, e na internet, e assim quando a gente conversa com outras pessoas também não é muito diferente, as pessoas querem colocar meta, elas acreditam que precisam. E inclusive uma boa parte delas sabe estabelecer metas, porque tem um número que ela quer atingir num determinado período. Pode ser um número de vendas, pode ser um número de faturamento, uma margem de lucro, e todo mundo corre atrás daquela meta num período X de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim, e fica com aquela meta na cabeça. Mas tem um problema muito sério, que no caso da bike, um aparelho como aquele Garmin, que é o meu gráfico indicador, né? Ele me mostra através do aparelho, na empresa pode ser o Excel sendo mostrado pelo seu computador, e cada tipo de gráfico te mostra uma coisa diferente, né? No meu batimento cardíaco fica um coraçãozinho pulsando e mostrando exatamente, né? Porque eu tô com uma fita aqui, ó, por baixo da blusa, né? E aquele coraçãozinho fica marcando o BPM certinho. Quando muda para RPM, que é o meu indicador de cadência, muda para um gráfico diferente. O sinal do gráfico é diferente. É uma barra que ela fica verde ou vermelha se eu estou dentro ou se eu saio daquele indicador, né, daquele número que foi colocado para o meu treino previamente estabelecido. Na empresa é a mesma coisa, não dá para a gente se basear somente pelas metas e só ter metas. Metas de aumentar o número de seguidores, meta de aumentar o número de inscritos, meta de
aumentar o faturamento para crescer, meta de aumentar a margem de lucro, meta de... E geralmente as metas, né, é outra coisa que às vezes a gente acha que está fazendo certo. Nem todas as metas são para cima, tem metas boas para baixo. Meta de reduzir o custo, reduzir despesa, reduzir retrabalho, reduzir refugo, reduzir, por exemplo, o tempo de resposta do cliente. Tem várias metas que são para baixo, não todas as metas são para cima. E os indicadores que a gente vai usar para cada uma das metas precisam ser muito bem estabelecidos. De novo, somente metas e ficar com o número, seja no papel ou seja em algum lugar lá. Essa pessoa de sábado, né, me mostrou uma planilha onde ela tinha todas as metas dela, com um número exclusivo, nome da meta, até quando ela tinha que atingir, porque ela me ouve falar que tem que ter um prazo, e ela colocou lá um número e um prazo e pronto, fez uma tabela do Excel. Parcialmente correto. Por que não está 100% correto? Porque não tem um gráfico indicador medindo aquela meta nos períodos que ela estabeleceu. Pode ser que tem mês que eu quero que aquela meta seja, sei lá, X% acima de tal. Talvez eu precise de um gráfico de barras para poder medir. Talvez uma outra meta eu preciso de um gráfico de pizza para medir, um outro indicador. Então, a depender da meta que você estabeleceu, você precisa ter um indicador também diferente, a depender daquilo que você deseja alcançar naquele período. Então, primeira coisa, tenha metas. E segundo, nunca tenha uma meta sem ter um indicador, que é a forma como você vai medir essa meta. Isso também é muito importante. E uma coisa também que é muito importante, que muita gente às vezes esquece, relativo a esse assunto dos indicadores. Para que servem os indicadores, né? Eles servem para você, primeiro, guardar o seu histórico, né? Tem muita gente que eu pergunto, qual foi a sua meta e o seu indicador? Lá, estamos em março, lá de março do ano passado. Ah, Giovana, eu não sei. Eu só anotei quanto eu alcancei ali e pronto, e às vezes nem anotei. Então não tem um indicador, não tem uma meta. Se você não tem um gráfico, você não tem como voltar lá, olhar no seu gráfico o que foi que você alcançou. Então você perde a sua referência, o seu histórico. Então esse é o primeiro ponto muito importante. Segundo ponto, marca, que a gente chama na engenharia de capabilidade do processo. O que é um processo ser capaz? Ele está tão bem mapeado, padronizado e implementado, ou seja, ele está rodando tão bem que está tudo funcionando sem grandes problemas. Se um processo não é capaz, um processo, né, pode ser qualquer ele, marketing, vendas, está com um nível de oscilação de problemas muito grande, e muitas vezes os problemas voltam a acontecer. Isso acontece muito com os clientes meus que eu tenho agora, que começaram o processo de mentoria consultiva esse ano. Pelas falas deles eu já detecto, sem medir, e depois obviamente quando chegar na parte de gestão nós vamos medir, que os processos deles não têm capabilidade, ou seja, eles não são capazes. Capazes de quê? Capazes de serem desempenhados, serem implementados, exercidos, serem rodados de uma forma que dê resultado para aquele modelo de negócio. Porque tem muita gente que fica espelhando o marketing do guru, tem que ficar copiando o marketing de não sei quem, copiando a venda de não sei quem, copiando o pós-venda de não sei quem. Gente, é bom a gente modelar, é bom a gente espelhar, legal, mas tem que fazer o seu, para o seu modelo de negócio, para a sua empresa, para aquilo que você deseja alcançar. Então o indicador te ajuda a medir essa capabilidade, se o seu processo naquele período que você está medindo, né, está sendo capaz, ou seja, está conseguindo cumprir o melhor possível dentro dos limites que você estabeleceu, aqueles resultados que você estabeleceu. Então isso é ser um processo capaz. Terceira coisa muito importante, que complementa a capabilidade, é a parte da oscilação, né, que a gente chama de variabilidade na engenharia. Se um processo tem muita variabilidade e a soma dos indicadores e das metas dos processos, porque foram desdobrados do planejamento, então a soma dos indicadores e das metas dos processos vão dar os resultados da empresa, é sempre assim que funciona. Se o seu processo não tem, se ele tem, muita variabilidade, ou seja, se hoje você fatura 100 mil, amanhã você fatura 70, depois você fatura 150, depois 50, depois 200, até o faturamento, né, oscilando demais, para mais ou para menos, é ruim. Tudo que tem uma variabilidade muito alta é ruim. Por quê? Porque tira a estabilização
de cada um dos processos. É preferível você ter menos oscilação, menos variabilidade, mais estabilidade para cima, né? No caso de uma coisa que você queira crescer, o seu faturamento, sua margem, enfim, do que você ter muita variabilidade e ter problemas com essa variabilidade. Porque quando, por exemplo, para quem produz produto físico, né? Se eu tenho que produzir 1000 produtos esse mês, eu vou precisar de um certo número de pessoas, um certo número de mão de obra. Se eu tenho que produzir só metade o mês que vem, as pessoas do mês passado vão ficar necessariamente ociosas, porque você vai produzir metade daquilo. Então, talvez você nem precisaria do número de pessoas que você precisou no mês anterior que você produziu 1000. Então, a alta variabilidade dos seus processos, que deve ser medida pelos seus indicadores, também vai atrapalhar em muitos seus resultados. E para não estender muito, falei que ia ser um vídeo rápido, o quarto ponto muito importante que o indicador também traz é uma visão gerencial, né? Para simplificar, a visão gerencial é aquela visão que te deixa pronto para você resolver rápido os problemas e fazer a gestão, ou seja, tomar a decisão certa em função do processo que você deseja. Por que eu falo da parte de gestão? O empresário ele tem que ser duas coisas, né? Tem que ser um bom gestor focado em processo e tem que ser um bom líder focado em pessoas. Se você não tem processos mapeados e padronizados, cada processo com as metas e os indicadores que foram desdobrados do seu planejamento estratégico, muito provavelmente os seus processos não vão ser capazes, vão ter alta variabilidade, vão ter muitos problemas e você não tem como gerir. Como que eu vou fazer gestão de um processo que eventualmente ele não está mais na minha mão, porque eu não tenho ações sobre ele, ele varia tanto, oscila tanto, não tem estabilidade, os problemas acontecem tanto. É por isso que a gente fica muito tempo no operacional, justamente porque tudo aquilo que a gente eventualmente pensou em fazer, porque a gente não mapeou o processo, porque a gente não padronizou o processo, e aí a gente não está medindo ele, né? Só colocou uma meta lá para tentar alcançar e está fazendo de tudo, às vezes até errado, indo na direção que a gente não deveria ir, porque a gente não está medindo. Então, se a gente não mede com o indicador certo, para a meta certa, a gente não vai conseguir tomar as resoluções adequadas, né? Resolver rápido os problemas e aí fazer a gestão, ou seja, encaminhar, né, o nosso time ou nós mesmos aí para tomar as decisões em qual direção a gente precisa ir. Então, fazer gestão é isso, é olhar para o processo, olhar para a meta, olhar para se o processo é capaz, qual é a variabilidade ou a falta de estabilidade que o processo tem e tentar, dentro do limite, resolver rápido os problemas, fazer com que todas essas metas e indicadores sejam base para você tomar a decisão certa de forma rápida e objetiva. É assim que você vai fazer uma melhor gestão. Como eu disse há alguns minutos atrás nesse vídeo, se você quiser conhecer um pouquinho sobre gestão empresarial, o método que eu pratico e que eu ajudo os meus mentorados a implementarem nas empresas, está aqui o link www.gevandobarros.com.br/cursos. Tem lá um curso de gestão empresarial para você, com toda a metodologia, o passo a passo certinho para você implementar na sua empresa e também todas as ferramentas em cada módulo para você utilizar aí no seu negócio. Fico por aqui, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar o seu like aí e também, se você ainda não for inscrito, se inscreva. Será muito bem-vindo acompanhar aí os vídeos do canal, será muito bem-vindo participar dessa nossa comunidade que vem crescendo aí aos poucos, ok? Um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.